Olá, pessoal! Chegando, pessoal, hoje a gente vai falar sobre contabilidade. É um assuntozinho enjoado, mas é importante que a gente tenha um conhecimento disso, não só como trabalho como pessoa física, mas também como pessoa jurídica. Então, por isso que eu escolhi esse tema, que é mais um tema relacionado à atividade da ultrassonografia, mas funciona na atividade do médico em geral, né? Cara, essa questão de contabilidade é interessante, porque às vezes é um detalhe que a gente muda ali na tributação, tem a questão de lucro presumido, lucro real nas empresas, às vezes é um detalhe que a gente muda que a gente consegue economizar aí um bom dinheiro no ano, né? É legal a gente fazer essas projeções anuais, né? A forma mais correta da gente medir crescimento, de qualquer forma, né? Mesmo seja pessoa física ou empresa, é anualmente, né? Porque tem a sazonalidade de meses e tal. Então, quando a gente mede esse crescimento anualmente, a gente tem uma visão melhor. As empresas de sociedade aberta, elas fazem isso por trimestre, né? Então, tem primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto trimestre, e aí elas têm sempre que divulgar resultado. Mas a evolução ideal é a gente medir anualmente. Então, isso dá uma visão muito legal. E a nossa empresa, ela vinha numa ascendente aí muito bacana, mas aí chegou 2020, deu uma quebradinha. Mas, graças a Deus, não foi nenhuma variação de crescimento significativa, não. Vamos ver se a gente retoma a, a linha de crescimento, né? A linha ascendente. Como é que tá aí? Qualquer coisa a gente vai ter que dar uma travada, porque a gente está esperando o convidado aqui, o, o César, mas eu acho que ele está tendo problema lá com a internet dele. Mas ele tinha ido bem, ele tinha aparecido aqui. Ó, tem o pessoal do Maranhão, Estreito, Maranhão, olha que bacana. A Kélia, Lambari do Oeste, eu falei. Niterói, Carlos André, Niterói. Pô, que legal, boa noite. Olha só, eu falo assim de Niterói. Ó o César aí. Deixa eu entrar ao vivo com o César. Vamos de novo, César. Niterói é terrinha minha. Agora eu vi. Boa noite, doutor. Terrinha minha. Agora Du- eu vi. Boa noite, doutor. Consegue me ouvir? Boa noite, meu querido. Bom Tudo jóia? demais. É até gente de Natal, Rio Grande do Norte. Você conhece Natal, César? Conheço. Você desliguei, Wesley? Por favor, aqui está conectado já. Por favor. Tá conseguindo me ouvir em tempo Tô real? te, tô te ouvindo bem, Joia. te ouvindo bem também. Maravilha. Eu vou me Como é que organizar vou me organizar na minha mesa porque estava tentando conectar pelo computador e eu tive dificuldade, tá bom? tá tranquilo? Só um minuto. Por favor. Isso, obrigado. Botou linha? Pessoal, me desculpa aí pela pouca prática com relação ao Instagram. Não, relaxa, relaxa, faz assim, ó. Pronto. Já passei por situação pior do que essa, pode ter certeza. Tá tranquilo. É porque é novidade para você, né, César? É Live sim, é uma coisa é verdade. que vai. E para ter uma ideia, eu estou utilizando o Instagram de terceiros porque eu não tinha uma conta no Instagram, tu acredita? Mas tá ótimo. Mas já a gente Desculpa vai pelo mudar. atraso e estamos aí à disposição. Fica tranquilo, fica tranquilo. César, é o seguinte, vamos entrar então no assunto aí, que é um assunto que
você domina isso, o César faz a contabilidade da empresa, das nossas empresas aqui, da minha contabilidade também, da pessoa física, né, imposto de renda, inclusive estamos chegando aí no nosso limite, né, César? Tem isso Exatamente. que a gente conversar depois. Mas com relação à nossa live de hoje, César, é o seguinte, você sabe que médico é um sujeito que sabe medicina, e muitas vezes ele se enrola por, por levar a coisa meio atropelado, né? Não saber lidar às vezes, com questões fiscais, questões tributárias e às vezes se enrola numas bobagens, né? E tem um médico que vai trabalhar ali como pessoa física, tem um médico que... Na ultrassonografia é muito versátil, né? A medicina, de maneira geral, para trabalhar é muito versátil. Você pode trabalhar como pessoa física, você pode trabalhar como concursado, ou como contratado, ou como empresa, eventualmente prestando serviço para terceiros, né? Que nisso na ultrassonografia é muito comum. Então, assim, são vários modelos de atividade, né? Mas aí eu queria saber de você, assim, dá uma visão geral, assim, para a gente com relação a essas formas de tributação, essas formas de trabalho. Eu sei que você faz aí a contabilidade de muita gente aí relacionada, muitos colegas médicos, né? Então, assim, dá uma visão geral assim de modelos de atividade, tanto como PF como PJ. Joia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Acho o momento é oportuno, né, para tratar de questões tributárias. Estamos aí passando pelo prazo do imposto de renda. E também, como se trata de um curso, um curso técnico, né, prático, de ultrassonografia, você compartilhar isso com seus colegas, essa questão tributária, que é um ponto fundamentalmente importante para o trabalho de vocês, né? Uhum. O médico, ele exerce uma atividade extremamente essencial, né? É muito ocupado e tem muitas responsabilidades. Um relacionamento com o paciente, ele tem responsabilidade com a equipe de trabalho, ele tem responsabilidade nas negociações, uma responsabilidade enorme na emissão, enfim, da atividade fim do médico, né? E a Uhum. contabilidade, nós da contabilidade temos um papel, temos que entender que a gente tem que estar a serviço do médico para contribuir para que vocês dediquem a maior parte do tempo de vocês na medicina, que é o mais importante, né? Eu me coloco na condição de paciente quando vejo vocês transtornados com questões tributárias, né? O tributo, ele é muito importante para a nossa sociedade porque é um modelo que a gente escolheu, né? Então a gente atribui para o Estado exercer funções importantes, né? Como segurança, saúde, educação, e o tributo tem essa função, né? Então a gente atribui isso para o poder público nos disponibilizar esse serviço. Então a gente precisa compreender isso. E, por fim, a atividade médica, né, a área da saúde como um todo, ela tem diversos regimes de tributação. E, de um modo geral, isso não é um conhecimento amplo, não é senso comum, esses diferentes regimes de tributação, né? Então, é importante vocês saberem que, principalmente aí na área da ultrassonografia, que vocês têm pelo menos 2 regimes de tributação interessantes.
por se tratar de diagnóstico, tem uma carga tributária reduzida e, dependendo do enquadramento, é possível também ser optante pelo Simples Nacional, né? Então, vocês precisam saber disso, né? E compreender e acreditar que vocês têm uma importante redução da carga tributária, tá? Mas Você falou de dois regimes, e aí deu uma travadinha. Quais são os dois regimes? Só repete aí para a gente ficar na mesma coisa. O Simples, né? É possível ser optante pelo Simples Nacional, dependendo do enquadramento, né, e do volume de negócios. E é possível também ser enquadrado como uma atividade equiparada à hospitalar, que teria uma redução importante na carga tributária. Tá certo? E por fim, dependendo do volume, é possível até ser pessoa física. Tá? Se a gente estiver falando dos profissionais que estão iniciando carreira e já iniciando como ultrassonografia, é possível você transitar pelos 3 regimes ao longo dos anos, né? Você vai ou até mesmo você trabalhar com 2 regimes aí ao mesmo tempo, tá certo? Dos contratos. Entendi. Porque o que é mais, quer dizer, é chute meu, tá? Mas assim, o que pode ser um modelo muito comum é o médico que faz ultrassonografia prestar serviço em uma clínica. Então, tem lá a ProRad, aí eu sou um médico que aprendi a fazer ultrassonografia, a ProRad falou assim, Maurício, faz seus exames aqui, eu te dou um percentual X do valor do exame que você fizer, e você faz os exames ao longo do tempo, ou seja, é uma produtividade, né? Nesse caso, qual seria a melhor forma de eu me posicionar ali diante da empresa? Como pessoa física, como pessoa jurídica? É possível atuar como pessoa jurídica nesse caso? Nesse caso, como há uma relação entre... Eu vou enquadrar a ProRad aí como hospital, né? Para ficar melhor a compreensão. Como há uma relação entre prestador, né, parceiro e hospital, essa relação tem que ser de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Tá? Por diversos motivos. Mas o mais importante é pelo não enquadramento como empregado, né? Sem vínculo empregatício. Esse é o primeiro ponto. E que isso onera muito a operação, né? Nessa condição aí a gente poderia dizer que a carga tributária seria em torno de 68%, é o que torna inviável para todo mundo. Claro. Então, nesse aspecto, eu diria que nenhum hospital mantém uma relação entre hospital e pessoa física. Então, como é uma prática comum, o mercado sempre vai estabelecer que seja uma relação de PJ para PJ. Né? Assim. Quem é o parceiro que está prestando o serviço que realiza a ultrassonografia, né? Que operacionaliza? Ele, como pessoa jurídica, ele vai ter... Consegue me ver? Então, de pronto, ele tem uma carga tributária menor do que a de pessoa física e um cuidado importante que ele precisa ter é o investimento previdenciário como pessoa física, né? Ou seja, mesmo ele sendo pessoa PJ, sendo proprietário da empresa, ele tem que ter esses cuidados em relação à previdência. E assim, a gente procura orientar muito nesse sentido, porque de um modo geral eu diria que a Previdência Nacional ainda é uma vantagem importante e é uma obrigação também do empresário, tá certo?
E é comum também, assim, os colegas montarem uma empresa, né, para fazer esse tipo de prestação de serviço, né? Quer dizer, eu vou contratar uma empresa e nessa empresa não existe só uma pessoa, existem várias pessoas que vão dar essa assistência, né? E aí funciona da mesma forma, né? Porque, assim, eu posso ser uma empresa, pessoa individual, né? E existem vários modelos também, né, de como você fazer essa empresa, né? Como constituir essa empresa, né? Aí se aí é que às vezes me dá uma certa dúvida, né? Nesse modelo que a gente deu como exemplo, qual seria a empresa ideal se eu estou sozinho tendo essa relação como empresa, né? Como PJ, para não ter porque a questão maior é a relação trabalhista que inviabilizaria o processo, né? Então, tá, eu constituo uma empresa. Qual é o melhor modelo de empresa para esse serviço, ou só tem uma possibilidade? Então, uma prática cada vez mais comum de união de colegas em torno de uma empresa para prestar serviço para o mercado, né? Para um hospital, mas não é uma relação muito simples, né? Uma relação de sociedade, ela é carregada de muitas complexidades, né? É uma relação muito complexa mesmo. Eu diria até que é uma relação de casamento. Você tem... para os médicos, eu diria que tem dois modelos ideais de constituição de empresa. Seria a sociedade simples, que é a sociedade de médicos, né? Essa tem um incentivo tributário, tá certo? Ou uma sociedade, o segundo seria uma sociedade limitada convencional. Eu falei de duas, mas seriam três. Então, a sociedade simples, sociedade limitada, e é possível também a constituição de sociedade empresária unipessoal. É uma natureza jurídica recente que possibilitou para uma pessoa individual ter uma empresa e ela ter o mesmo caráter de uma sociedade empresária limitada. Ou seja, no passado existia uma dificuldade por não haver essa possibilidade no Código Civil de uma EIRELI, né, uma sociedade unipessoal. A Receita Federal ela notificava um médico que tinha uma empresa e que era o único sócio e o enquadrava como se ele estivesse exercendo a atividade de pessoa física, né? Então seria pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Mas isso caiu ao longo dos anos, né? Recentemente, o legislador entendeu essa possibilidade, né? De que o médico pode ter uma empresa sendo só e tendo as mesmas características de uma sociedade limitada. Então, você pode operar um hospital faturando 10 milhões por mês e ser o único sócio da empresa e ser uma empresa, de fato, né? Entendo. Tá certo? Então, seria a EIRELI ou a sociedade unipessoal, tá certo? São características parecidas, as duas. E alguma vantagem uma pela outra com relação à tributação? A escolha da natureza jurídica, somente a sociedade simples, que é a primeira, a sociedade de médicos, ela vai ter um benefício tributário. As demais, não. Então, veja, natureza jurídica é uma coisa, é uma escolha de qual modelo da tua empresa, e o regime de tributação é uma outra escolha que vai depender do volume, vai depender da tua atividade, vai depender do número de empregados. Então, assim, é muito dinâmico e também ele não é ad eterno. Então, eu diria que todo ano, né, pela nossa experiência,
é um, a gente tem que controlar isso ano a ano, porque as empresas, elas sofrem uma mudança naturalmente, né? Ou ela evolui o patrimônio, ou aumenta o número de funcionários, ou ela aumenta investimento. Então, tudo isso vai refletir na mudança do regime de tributação, né? E a gente sempre trabalha nesse sentido de trazer sempre a menor alíquota possível, né? E juridicamente correta. Sim. Então, entendi. Então é uma evolução, né? Eu não posso ser para sempre simples se eu tenho uma progressão, se eu tenho um crescimento na empresa, por exemplo, né? Exatamente. Existe um limite de faturamento, né? Até 4.800.000 ao ano você pode ser optante pelo simples. Passou disso, você está sujeito ao lucro presumido ou lucro real. Essa é uma outra pergunta interessante, essa questão aí de divisão. Você consegue dar uma visão assim um pouco mais ampla em relação a isso? O que é essa opção de lucro presumido ou lucro real? Qual é a vantagem de um ou de outro, o problema de um ou de outro? Muito bem. Sim, no Simples Nacional, a gente está falando aqui, já falou algumas vezes do Simples, mas é importante frisar que para a atividade médica, de um modo geral, ela não é vantajosa, porque ela está sujeita a uma alíquota muito alta já de início, né? Eu diria ali na casa de 18%, certo? Então é uma carga elevada. Uhum. Então, de um modo, no entanto, é possível que seja um bom perfil, seja possível enquadrar no Simples Nacional por um determinado tempo, onde a empresa está passando por início de atividade, ou ela tem uma folha de pagamento, né? Ou seja, um número elevado de funcionários, pode vir a ser vantagem o Simples Nacional, mas não é regra, é exceção. Em regra, as empresas, as empresas médicas, né? Elas são optantes, elas são enquadradas no lucro presumido. Quando ela é uma sociedade simples, sociedade de médicos, ela tem uma carga tributária cerca de 25% menor do que uma sociedade limitada normal. Ou seja, digamos que você tem um médico e um não médico como sócio. Essa sociedade, ou um médico sozinho, né? Uma Eireli, uma sociedade unipessoal, essa empresa, ela sempre vai estar enquadrada no lucro presumido, né? É mais vantajoso. Só que ela tem uma carga tributária aí na casa dos 16%. Enquanto que a sociedade de médicos, uma sociedade simples, ela fica entre 11% e 12% de carga tributária, né? Total. Então, entendi. Veja, você tem... E aí depois, antes de concluir, depois você tem o lucro real, que são aquelas atividades exercidas para os hospitais, digamos assim, né? São as grandes estruturas. Mas normalmente, doutor, ela só é vantagem para um hospital que está em início de operação, né? Que tem um investimento muito alto e que aí vai poder utilizar como crédito os investimentos realizados na implantação do hospital. Mas uma empresa em plena operação, de um modo geral, uma empresa médica, ela tem uma margem de lucro boa e aí, de um modo geral, é mais viável que ela seja optante pelo lucro presumido. Em especial, a de ultrassonografia, que tem uma base de cálculo, digamos assim, reduzida. Então, nós falamos de 16%, uma ultrassonografia, dependendo da estrutura dela, ela vai chegar a 10% sobre faturamento.
entendeu? Porque eu havia explicado de um consultório comum, né? Um consultório comum seria de 11 a 16%. E uma ultrassonografia, uma, uma clínica de imagem, ela ficaria aí na casa dos 10%. Olha, Eu não sei se... isso tem algum... Eu ia perguntar se tem algum gatilho, algum motivo específico, não? Tem sim. A atividade de imagenologia, né, ela tem um enquadramento tributário menor, ela tem uma carga tributária menor. Isso é uma previsão legal. A legislação tributária prevê isso, porque ela leva em consideração, o legislador se preocupou com isso, em considerar o custo de um investimento e o custo de manutenção de uma empresa de imagenologia. Então, assim, não seria justo um consultório, um ambulatório, né, ter a mesma carga tributária que uma empresa de imagem, que é um investimento muito maior, né? Por conta de todo o investimento, manutenção de equipamento, acaba sendo custo, mão de obra, né? Enfim, a equipe técnica que você precisa. O legislador se preocupou com isso, e aí você tem essa redução importante, né? Tá? Entendi. E é bem pacificado pela Receita Federal, é bem tranquilo, tá? Legal. E aí os que atuam na área de imagenologia tem que estar atento a esse benefício, né? E isso aí independe do modelo de sociedade firmada, ou não? A natureza jurídica é independente. Independente, beleza. Se você fez uma escolha de ser sócio ou ser só, não influencia nessa tributação de imagenologia, não influencia no regime de tributação. Você pode ser sociedade simples ou sociedade limitada ou unipessoal, e você vai ter a mesma carga tributária aí na faixa dos 10%. Maravilha, maravilha. E o doutor Diego falou, seria pela amortização dos insumos? De certa forma, sim, é aquela questão ali não exatamente dos insumos, mas por conta de todo esse investimento em equipamento, e que, sim, faz sentido. Não é um serviço que a gente só senta na cadeira e presta serviço. Você vai demandar de um equipamento para exercer essa atividade. Né? Assim, a pergunta do Diego ela é boa. E eu vou ver se eu compreendi. Você amortiza os insumos quando você faz a escolha do lucro real, certo? Quando você utiliza o regime de lucro real, você pode abater os custos dos insumos. Mas esse regime de tributação reduzido, ela é presumida, é uma presunção legal de que, como é uma atividade de imagenologia, ela tem uma carga menor, uma carga tributária menor do que de um consultório comum, tá certo? Mas seria por presunção, necessariamente eu não preciso comprovar despesa para isso, o que determina é a atividade. Se é imagenologia, é base de cálculo reduzida, é imposto menor, por presunção, tá certo? Eu não preciso levar em consideração os custos com insumo, investimento, enfim, e mão de obra. No lucro presumido, você não precisa desses valores definidos, é isso? Não, exatamente. A resposta é sim. Você não, eu não tenho... A legislação tributária, ela cobra por presunção. A alíquota é fixa. Então, ela leva em consideração o faturamento. E a alíquota é fixa. Então, eu estou usando um número arredondado de 10%, mas seria 9,96%. Então, mas para título de explicação, eu vou usar os 10%. Então, esses 10% é a soma de todos os impostos. PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e o ISS, que é o imposto sobre serviço, né? A soma deles totaliza 10%,
E esses 10% vai se aplicar sobre o faturamento mensal, por presunção. Então, eu não preciso levar em consideração as despesas da atividade do dia a dia. É fixo. Se você faturou 1 milhão, é 10% sobre 1 milhão. Faturou 10 mil, 10% sobre 10 mil. Tá certo? Sim, saquei. E aí, chegando na parte boa aí da atividade, na hora que a gente precisa receber dinheiro que cabe ao nosso trabalho na empresa, a gente tem modelo de prolabore e tem modelo de divisão de lucros. Quando que a gente pode pensar num ou no outro? Qual a vantagem de um ou de outro? Ou é legal que se faça as duas coisas? Me dá uma clareza sobre isso daí. Bacana. Uma boa pergunta, excelente. Prolabore e distribuição de lucros, o ideal é que ocorra os dois, tá certo? O prolabore é uma obrigação legal para o administrador da empresa, tá certo? Então, ao menos o administrador está sujeito a obter o prolabore, que é o salário do sócio, tá certo? Então, por uma obrigação legal, por uma imposição legal, se deve ter o prolabore o sócio administrador. E eu diria até que os sócios da empresa devam ter o prolabore, por uma questão de segurança. Porque no prolabore é um rendimento de pessoa física. Então lá vai sofrer a tributação de imposto de renda, pessoa física, e o INSS, que vai gerar uma contribuição previdenciária e que vai refletir na aposentadoria do médico, tá certo? Só que a gente, por ser uma carga elevada, a gente não recomenda que seja um grande salário. Então, a gente faz um planejamento previdenciário, se o cliente tem uma intenção de ter uma aposentadoria e de quanto que ele quer de aposentadoria, e sobre isso a gente define o prolabore. A diferença, a sobra, ela entra como distribuição de lucros, isenta de imposto de renda, porque ela já foi tributada na pessoa jurídica. Então, a título de explicação, a empresa faturou 50 mil no mês, certo? Ok. Faturou 50 mil, definiu um prolabore de 5 mil para o sócio, né? Ele contribui imposto de renda, paga imposto de renda pessoa física sobre o prolabore e a contribuição providenciária, que é o INSS, e o restante, os 45 mil, abatidas as demais despesas e os impostos, você destina para o sócio como distribuição de lucros isento de imposto de renda. Tá certo? Isento. E isso é feito com que frequência é possível fazer essa divisão de lucros? Boa pergunta também. O regime de tributação do lucro presumido, ele é calculado trimestralmente. Então, a legislação atribuiu que esses impostos têm que ser apurados a cada 3 meses. Logo, você só vai conseguir verificar o lucro da empresa a cada 3 meses. Então, o ideal é que a distribuição de lucros para esses sócios ocorra a cada 3 meses, depois de apurado o lucro da empresa, né? Para que essa distribuição não esteja sujeita a... Porque se de fato a empresa não tiver lucro, não há que se falar em distribuição de lucro para os sócios, né? Então, assim, na prática, esse é um cuidado que a gente toma, porque para evitar que essa distribuição indevida esteja sujeita a uma imposição de imposto de 27,5%, tá certo? Então, por segurança, se deve distribuir quando efetivamente verificar o lucro, que é a cada 3 meses. Tá certo? Legal, legal. E lembrando que sempre tem aquele burburinho, né, de que há a possibilidade de ser
de ser tributado, né? Divisão de lucro, isso aí, volta e meia tem aparece essa coisa. Eu acho que a gente, infelizmente, vai chegar num ponto que isso vai ser real, não me agrada nem um pouco, é óbvio, né? O empresário ali já tem sua carga de impostos, né? Então, na hora que ele vai ter o lucro, ainda vai ser tributado no lucro, é um negócio que não faz muito sentido. E lembrando também que tem toda uma estratégia também de crescimento de empresa, que você não precisa distribuir o lucro, você pode usar aquilo como reinvestimento e traçar uma estratégia de crescimento aí para a empresa também. Sem dúvida. Fundamental. Quando o governo ele tiver a intenção de cobrar imposto sobre distribuição de lucros, ele vai ter que trazer também uma reforma tributária, porque hoje não cabe ele ele ter a intenção de tributar a distribuição de lucros, tá certo? Sim. Então, quando isso acontecer, vai vir junto uma reforma tributária que vai mudar todos os modelos. E a gente vai se enquadrar para evitar uma sobrecarga que inviabilize o negócio, né? Então, assim, eu não me preocuparia com isso, eu acho até que o governo sonha em fazer isso, mas o governo não pode forçar a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim, o empresário, ele assume todos os riscos, ele faz tudo que faz exatamente contando com essa distribuição de lucro isento. Não teria sentido você bitributar, né, tributar duas vezes, né, não seria justo, enfim. Então, tem que vir com uma reforma tributária junto. Exatamente. E quando você fala reforma tributária, é uma compensação sobre uma possível tributação em cima do lucro, né? Então, assim, você tem que compensar de alguma forma, trazer uma vantagem de outro jeito. Porque também, para o outro lado, a ideia é que, se fazendo isso, você traga vantagens para que a empresa faça um reinvestimento e que ela cresça e que ela gere mais emprego também. Então, assim, na teoria, a coisa funciona com uma certa lógica, né? Sim. Então, por isso que faz sentido o que você está falando. Não pode simplesmente chegar e falar assim, não, agora um pedacinho disso aí é meu também. Não faria sentido isso sem uma compensação. Exatamente. E ela vem exatamente nessa ideia aí, de que se você reinveste, você não estaria sujeito a uma tributação, e aí vai forçar um investimento, e assim... Eu vejo que as empresas vão ficar... os médicos, eles vão distribuir menos lucro e vão investir mais como pessoa jurídica, digamos assim. Então, ele vai investir em imóveis como pessoa jurídica para evitar uma tributação. Isso quando acontecer a reforma no modelo que eles estão propondo, né? Então, a carga tributária ela já é excessiva, né? Você não tem muito sentido aumentar e forçar a distribuição de lucros, né? A intenção é boa, mas ela não tem lógica, ela não tem sentido, né? Eu falo a intenção boa quando a gente, no melhor dos mundos, está pensando em investir em educação, em saúde pública, né? Enfim. Então, a gente tem que mudar muitos conceitos antes de ter o dinheiro, né? Eu acho que a mudança cultural é fundamental. Para o médico também é importante isso. Ele tem que ter essa consciência, e isso a gente tem percebido muito nos novos clientes, os novos médicos que estão vindo. Eles estão vindo com uma consciência muito diferente dos antigos, né? Então, ele já não pensa, os clientes antigos já vinham com aquele patrimônio BMW, mansão. Hoje não. Sim. Hoje os médicos estão vindo com um carro mediano, um Corolla, um Civic, Uber, né? Investimento em ações muito comum, né? Morando de aluguel, compreendendo que o investimento em casa, né, em moradia própria é um investimento muito caro, não é um ativo, né?
Enfim, Exato. e investindo muito em equipamento, em formação, em conhecimento. Então, a gente vê assim, uma mudança cultural enorme nesses médicos que estão vindo agora. Isso é muito positivo, porque a consequência, o resultado é renda passiva, né? Então, ele tem um rendimento de dinheiro que ele não trabalha, né? Ele não precisa Sim, trabalhar sim. para aquele rendimento. Isso é muito positivo, né? Total. Essa cultura é bacana e assim fortalece muito a economia, pode ter certeza. Porque há uma tendência aí de não só de reinvestimento, mas girar a economia também, né? E assim, várias outras empresas vão entrar aí como aproveitando esse movimento, aproveitando no bom sentido, né? Aproveitando Sim, para gerar um movimento de serviço, de qualidade, enfim, exatamente. faz sentido. César, lembra de mais alguma questão aí interessante para a gente comentar aqui com relação a essa questão contábil, não só como empresa, mas também como pessoa física e para a atividade do médico de maneira geral? Para atividade médica, assim, há um tabu de que trabalhar com pessoa física é ruim, né? E não é. De um, a gente vem praticando ao longo dos anos essa, esse, esse jogo entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Muitas vezes a pessoa jurídica é uma imposição negocial, né? Os hospitais não trabalham não contratam se não for pessoa jurídica. Os planos de saúde hoje só tem Uhum. contratado, escolhendo contratar as pessoas jurídicas. Mas quem tem a opção de trabalhar como pessoa física, há esse caminho também, tá certo? Que seria Uhum. trabalhar com um livro caixa, né? Ou seja, é uma contabilidade da pessoa física, bem menos Certo. complexa e muitas vezes vantajosa. Se a gente estiver falando de um médico de início de carreira, se ele necessariamente não está obrigado a trabalhar como pessoa jurídica, há essa opção de trabalhar como pessoa física e ser vantagem também do ponto E de vista aí pode ser tributário. vantajoso. É sim, é possível. É possível sim. Uhum. E a pessoa jurídica, por outro lado, eu até considero ela como um veículo. Eu comparo a empresa hoje como um veículo. Todo mundo tem que ter sua empresa, eu diria os médicos, né? Os médicos Sim, hoje, por outro lado, são obrigados a ter empresa pelas relações com os hospitais, os convênios, enfim. sim, Né? Se tornou hoje um veículo de negócios, né? Importante. sim. Mas a pessoa física tem que ser tratada com muito carinho aí nessa relação, por vários motivos. A proteção, assim, a importância do CPF para o médico, para os negócios do médico, e para a questão previdenciária, né? Que é um ponto muito importante. E depois os investimentos, porque se a gente estiver tratando do médico, pessoa física, né? Do médico que investe em renda variável, vai ser mais vantagem trabalhar como pessoa física. Então ele tem que ter todo esse cuidado e essa contabilidade na pessoa física também, né? Então Sim. não é só a pessoa jurídica. É. E, inclusive, quando a gente estava falando sobre Prolabore, se você coloca aquela questão do equilíbrio, né, de que valor você pode se dar ali como empregado, né? Porque se você coloca um valor alto demais, você vai tributar vai ter um valor real de tributo maior, né? E se você coloca um valor também pequenininho, você acaba ficando sem lastro de comprovar movimentos de É, atividade, pegar crédito, tudo isso, né? Tem que naquele achar um exemplo, equilíbrio. naquele exemplo que eu utilizei,
pegando o gancho aí da tua pergunta, o que acontece? O lastro financeiro do médico vai estar lá naquela distribuição de lucros, né? Então, ele tem lastro financeiro porque ele distribuiu lucros. O Prolabore, ele vai ter um papel importante, e aí, dependendo do caso do médico, se ele tem dependentes, se ele paga plano de saúde, ele vai reaver esse imposto que ele pagou como pessoa física. E o benefício dele, que eu chamo de trocar, né? Trocar imposto ruim por imposto bom, é ele ter um bom Prolabore para contribuir para a Previdência e gerar para o médico, né, e para ele, o benefício da aposentadoria pelo INSS. Agora sim, uma coisa importante. Essa aposentadoria, no caso do médico, ela vai gerar... ela tem uma outra vantagem, que seria, principalmente na área de vocês, de que é possível ter um enquadramento como uma atividade especial e aposentar com 25 anos de serviço. Então, a contribuição para o INSS, ela pode gerar diversas vantagens, fora o seguro, né? É um seguro que você tem ali um direito a um auxílio doença, um auxílio, enfim. Acidente e tal. Enfim. Eu vejo assim com muito bons olhos, eu recomendo o investimento em previdência e, de um modo geral, eu diria até que hoje ainda não tem um investimento melhor do que ele. O que você, após ele, todos os investimentos são bons, mas até ali, eu sempre recomendo uma contribuição pelo menos mínima, né, para a Previdência Nacional. Com isso, tendo a possibilidade de, se você reconhecer esse Prolabore, você pode restituir esse imposto de renda dependendo do teu perfil no imposto de renda, né? O número de dependentes, despesa com instrução, com saúde, enfim. Tem vários redutores aí que são interessantes de anotar, e por isso que é importante também a organização, né? Porque é uma via de mão dupla. Quem faz, quem constrói toda essa vantagem tributária, quem acessa esse benefício são os próprios médicos. Primeiro, conhecendo o direito deles e tendo esse cuidado com os documentos, essa decisão que você vai tomar em relação à previdência e tributação, né? Vocês são pessoas extremamente inteligentes, compreendem rápido a ideia, e é isso que vocês têm que se agarrar, né? É compreender e, esse aqui é o caminho, é o melhor agora, então vamos fazer ele e monitorar, né? A cada ano ir acompanhando, ver se está funcionando, se tem uma carga menor, se eu posso abrir um outro ramo, se eu devo fazer um outro investimento. Então, assim, não é ad eterno, você tem que monitorar, mas é importante participar. É uma via de mão dupla. O médico, ele é peça fundamental nesse enquadramento aí do melhor regime de tributação e no investimento previdenciário e nos investimentos como um todo. Tá certo? Maravilha. Meu querido, eu quero te agradecer, estamos chegando perto aí de 1 hora já, e o papo com o César. Gente, o César, ele hoje está meio tenso aqui, porque ele está estreando aqui no online. Mas ele é um cara super bacana de bater um papo, trocar ideia. A gente bate papo de investimento, de tudo, né, César? A gente fala sobre um monte de coisa. A recíproca é verdadeira e você é professor, enfim. Legal pra caramba. Então, quero te agradecer. Parabéns aí pela sua estreia. Muito obrigado. Vamos fazer com tá bom? Estou à disposição. E a nossa parceria é aqui e é no offline também, maior ainda. Muito obrigado a todos. Sim, gente. Um abraço. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.